Quais são as 5 melhores ferramentas terapêuticas para ansiedade? Se você não sofre com ansiedade, com certeza você já sofreu e você conhece muitas pessoas que sofrem. E como terapeuta, com certeza você recebeu e vai receber muitas pessoas que sofrem de ansiedade. E no Insight Terapêutico de hoje eu vou trazer 5 ferramentas terapêuticas que eu venho estudando ao longo dos 20 últimos anos de vida. Desde a minha primeira faculdade de artes, eu já lia muito sobre a mente humana, psicanálise, psicologia analítica. Eu já era bem ansiosa, aliás, fui uma criança, uma adolescente muito ansiosa. E hoje me considero uma pessoa muito melhor em termos de controle mental, tranquilidade. Não tô conseguindo fechar aqui. Vou mudar de mão, mantendo a calma, sem ansiedade, porque essas ferramentas que eu vou trazer hoje, elas realmente funcionam e a pessoa consegue usar nela mesma. Então é importante você, como terapeuta, saber para que você use com você, use na clínica e ensine para os seus pacientes. Eu sou Ana Schmidt, sou mentora de terapeutas, trabalho com terapia há quase 10 anos, há 20 anos eu estudo a mente humana. E vamos lá para o que é a ansiedade. É muito importante que a gente entenda da onde vem a ansiedade para que a gente possa trabalhar de forma eficaz, né? Se a gente vai trabalhar com cachorros, entender o que é um cachorro é muito importante. A ansiedade, ela tem a ver com as nossas experiências, com as nossas emoções, com as nossas memórias, com a nossa relação com a mãe, com o pai, com o trabalho. Porém, ela tem uma origem no organismo. Ela se manifesta, ela surge no nosso organismo e tem várias manifestações que acontecem. Quando a gente está ansiosa, a nossa respiração fica mais curta, o coração fica mais acelerado, a salivação, tudo muda. E o excesso de ansiedade, o estresse crônico, ele afeta várias coisas no nosso organismo. Uma liberação de cortisol muito grande, um funcionamento diferente de vários órgãos. Então, não é frescurite de forma nenhuma a gente trabalhar com ansiedade. Porque se ela estiver fora do controle, a vida da pessoa está fora do controle e é muito difícil a gente alcançar os nossos objetivos quando a nossa mente está tomada pela ansiedade. Existe, primeiramente, a ansiedade que é uma ansiedade saudável. Se eu não tiver ansiedade nenhuma, se eu não tiver agressão nenhuma, se eu me privar desses sentimentos, dessas emoções que parecem ser mais primitivas, eu não vou ser humana. Eu preciso ter ansiedade para sair da cama, para fazer as coisas acontecerem. Eu precisei me sentir saudavelmente ansiosa para preparar essa live, para fazer o mapa mental que eu estou olhando agora, para me organizar, para mandar as mensagens de aviso, para organizar tudo isso, planejar tudo isso. Teve uma ansiedade saudável por trás, porque eu estava planejando o futuro. Se eu não tivesse nenhuma preocupação com relação ao futuro, que é uma das características da ansiedade, eu não iria de lugar nenhum para lugar nenhum. Uma pessoa que não tem nenhum tipo de ansiedade, de agressividade, é uma pessoa totalmente passiva. Então, a gente precisa desmistificar a questão dos sentimentos serem bons ou ruins. O que é maléfico é o excesso, assim como o excesso de alegria, de positividade. Hoje a gente fala muito de positividade tóxica, a pessoa que é muito, né, muito feliz, muito vai dar tudo certo, também é ruim. E a ansiedade não foge disso. Tô vendo muitos ois e boas tardes. A Vivi quer passar pelo atendimento? Massa, Vivi, combinado. É você então. Deixa eu ver se alguém pediu antes aqui na fila. A gente vai ter então esse aulão de ansiedade. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é as 5 melhores ferramentas.
como usar, indicações, contraindicações, vou falar sobre a minha preferida, e aí na sequência aqui no Instagram a gente vai ter o atendimento ao vivo. Então vamos lá, várias terapeutas pró aqui na parada, sejam todas muito bem-vindas. A ansiedade no organismo, ela acontece no sistema límbico, é um sistema inconsciente, a gente não percebe que está acontecendo, e ela funciona para autodefesa. Ela libera hormônios, libera energia para que a gente possa lutar, fugir, para que a gente consiga se defender. Então, na floresta, se eu vejo um leão, eu sinto aquela ansiedade, aquele medo, aquele pânico, e eu fujo. Nas ruas, né? Aqui em São Paulo, se eu estou andando sozinha numa rua escura e eu vejo uma moto com 2 rapazes, eu vou sentir a mesma ansiedade do leão, porque eu sei que alguma coisa ruim vai acontecer. Então, se eu não tiver ansiedade, se eu não tiver nenhum tipo de defesa, vai dar ruim, então a gente se previne. O sistema límbico é um sistema inconsciente, ele entra em ação e ele faz a gente, libera, né, aquela sensação horrorosa, né, muito forte, que quando realmente tem um perigo ali, é uma sensação péssima, e a gente fica com mais força do que o normal, fica mais agressivo e fica burro também. Então a gente pode, às vezes, bater num filho depois de tomar um susto, né? Obviamente a gente não deve bater no filho, mas se a gente toma um susto ou tá muito irritado com alguma coisa, a gente pode bater e logo depois que aquela sensação passar, a gente falar, puta merda que eu fiz, a sensação é que não era eu. E de fato não era. A nossa amígdala, um sistema aí também inconsciente, ela toma conta do nosso ser, da nossa mente, ela sequestra a nossa consciência e a gente age de maneiras instintivas, agressivas, primitivas, e depois a nossa consciência sente e olha e fala. E quem é a nossa consciência? Quem é que pode nos ajudar aí? É o córtex pré-frontal, a parte superior, essas funções superiores, elas ficam no córtex, principalmente aqui na frente. Por isso que em muitos acidentes, quando a pessoa bate essa parte da cabeça, ela continua viva, continua fazendo as coisas, mas ela deixa de ser ela mesma. As funções superiores de ser social, de ser planejador, elas podem ser comprometidas com uma lesão aqui, porque essa parte é a responsável pela nossa consciência, pelos nossos pensamentos, pelas funções executivas que eu ensino no terapeuta ProKids. Então, do controle inibitório, para eu não bater em ninguém, eu preciso estar com o controle inibitório funcionando. A atenção também, a atenção sustentada, atenção dirigida, essa atenção intencional, eu quero prestar atenção nisso, é essa parte que tem que estar funcionando. Outra função executiva é a de flexibilidade cognitiva, então não estou conseguindo encaixar isso dessa forma, o que eu faço? Não estou conseguindo enviar essa mensagem dessa forma, o que eu faço? É um raciocínio mais elaborado que a gente tem para resolver problemas. Tudo isso quem faz é o córtex. E no córtex não tem lugar para ansiedade, porque ali tem a razão. E aí o que a gente pode fazer para ajudar nas questões da ansiedade, tanto de ansiedade crônica, ansiedade intensa de muito tempo, quanto essas ansiedades do dia a dia. É trabalhar o córtex para que ele entre em ação o mais rápido possível e traga a pessoa de volta para a realidade. Então, sobre o sistema límbico, aquele sistema mais primitivo de autodefesa, de luta e fuga. Estamos passando, ou a gente está no passado, e aí ele entra em ação, eu começo a pensar em coisas que eu fiz, que eu falei, que eu não deveria ter feito, e aí eu começo a liberar adrenalina e cortisol em níveis não saudáveis, ou eu tô no futuro, pensando em algo que tá fora do meu controle, em algum problema que eu vou ter que enfrentar. Meu Deus, eu vou ter que
dirigir até não sei onde, eu vou ter que falar com tal pessoa, vou ter que gravar um vídeo. E isso me gera muita ansiedade, muito medo, porque pode acontecer um monte de coisa, o que as pessoas vão falar, eu posso atropelar alguém e começam a vir os pensamentos desastrosos. Os pensamentos desastrosos, eles sempre estão associados ao futuro ou ao passado, né? Esses pensamentos ruins dificilmente estão atrelados ao momento do presente, à exceção de uma situação atípica. Por exemplo, meu filho está passando por uma cirurgia e eu estou na sala de espera, que é ali aquele momento em que realmente a coisa está acontecendo e o perigo está ali vivo, que eu já vivenciei, eu sei como é terrível isso. Antes disso e depois disso, fora dessas 2, 3 horas de cirurgia, tudo que a gente tem de preocupações não tem como a gente, não tá acontecendo ali, não tem como a gente controlar. Então, não faz sentido a gente se prender a isso. Que mais? Sobre o córtex pré-frontal, então, estar no presente, a gente manter a nossa consciência no presente, analisar com distanciamento, a gente parar, olhar aquele problema que é muito do que acontece na terapia, né? A gente traz ali uma questão para terapia, o terapeuta repete aquilo para você e você consegue olhar com outros olhos, sair da garrafa para olhar o rótulo. A gente consegue planejar com base em dados, usando as funções superiores. E aí, as top 5 ferramentas terapêuticas que eu vou trazer aqui, elas trabalham com tudo isso. Eu não desconheço sobre questões de terapias de energia, constelação, apesar de eu ter estudado algumas terapias vibracionais, eu não trabalho com isso e eu não ensino nada disso. Tudo que eu trabalho e que eu ensino está muito mais pautado na neurociência, que também estudei por muito mais tempo. Então, as top 5 que eu trouxe aqui, elas têm como a gente basear na neurociência. E é isso que eu faço o tempo todo. Então, vamos lá. Para ajudar de fato o paciente, algumas questões importantes. Se vocês tiverem dúvida, aqui no Instagram podem mandar. E pessoal do YouTube, se inscreva no canal, acione o sininho para não perder nada e venha também para o Instagram anaschmidt.terapeuta. Para ajudar o paciente de fato, não adianta a gente trabalhar apenas as técnicas na clínica. Então, por exemplo, massoterapia, relaxamento, existem várias técnicas que são muito boas de alívio imediato ali, mas a pessoa sai e aí ela se depara com aquilo que gera ansiedade de novo e tudo volta. A gente deve ensinar, né, como terapeutas conscientes, terapeutas do bem, a gente deve ensinar os nossos clientes a gerenciarem a ansiedade no dia a dia. Eu sempre ensino para os meus pacientes e as minhas alunas também são orientadas a ensinarem os pacientes a usarem as técnicas em si mesmo, porque é na vida real, é ali no cotidiano que a ansiedade aparece e atrapalha. E todas as técnicas que eu ensino, elas são passíveis de serem usadas no dia a dia. Acho isso fundamental. Vamos lá, então, para top 5 em ordem de... aqui eu indico em quinto lugar e aqui eu indico em primeiro lugar e vai ter uma plus aí. E na sequência a gente vai ter a reprogramação ao vivo. Em quinto lugar está... conversar sobre o problema. Quando a gente conversa sobre o problema, a gente põe para fora. Guardar para si, né, acumular problemas, não desabafar, não é bom. Quando a gente coloca para fora, a gente gera um alívio muito grande, né? Inclusive, muitas questões de garganta acontecem, né? Os sapos que eu engoli, quem trabalha com questões de psicopatologia, essas doenças também psicossomática,
tem muito a ver a relação do corpo com as doenças que manifestam, né? Então, a gente guardar para si, dá várias questões, né? Apertou no coração, várias sensações, sentimentos ruins, e não recomendo de forma nenhuma a pessoa guardar. Porém, não obstante, todavia, revisitar o problema aciona as redes neurais que geram ansiedade e a gente tem o risco de piora. A gente fazer a pessoa falar sobre aquele problema, sobre aquele evento, pode reforçar ainda mais os sentimentos ruins. A gente vai reativar, né? Às vezes a pessoa vai, tem algumas formas de terapia que a pessoa vai e conta, e alguns terapeutas sem noção que ficam pedindo para a pessoa reconta, tá, e aí, mas como foi o seu divórcio? Mas como foi? Como que era a relação com o seu pai que te batia, né? E como é que foi a cena do estupro? Jamais a gente deve fazer a pessoa revisitar aquilo, principalmente se a gente não tiver ferramentas eficazes, imediatas, para ajudar a pessoa a sair daquela sensação. Então, tem, inclusive, técnicas inteiras baseadas em voltar no passado, enfiar o dedo na ferida, né? Aquele tipo, estupro mental de ficar passando pelas fases ruins da vida, e muitas vezes isso pode piorar gravemente o problema da pessoa. Então, é muito arriscado fazer a pessoa falar do problema se a gente não tem ferramentas para tirar. De acordo? Ok. Seguimos. Podem mandar dúvidas aí. Roberta Coelho estava no atendimento. Seja bem-vinda. Yara, do Terapeuta Pro Kids. Vamos lá. Então, em quinto lugar, conversar sobre o problema. Em quarto lugar está a arte-terapia. Eu falei no início desse insight terapêutico que eu estudo aí há 20 anos ou mais sobre a mente humana, sobre essas ferramentas. Eu fiz faculdade de artes quando eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos. Entrei na faculdade, fiz lá os 4 anos e estudava muito já Freud, Jung, estudei muito da arte-terapia, depois quando eu fiz a pós em psicopedagogia, e amo demais. Quando a gente está trabalhando com a arte-terapia, a gente consegue exprimir as emoções através de materiais plásticos, através da plasticidade. Plástico não é aquele subproduto do petróleo. Plástico, nesse caso, é a argila, a tinta, né? Através dessa artisticidade, a gente consegue colocar para fora, e isso ajuda muito a elaborar, a trazer à tona questões inconscientes. Então, vários sentimentos que estão ali reprimidos, guardados, a gente consegue colocar para fora, e é realmente transformador. Quem fez um trabalho, quem é a mãe, assim, da arte-terapia, para quem quiser saber mais, é Inise da Silveira. Ela tem o Museu de Artes do Inconsciente, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, e ela começou a trabalhar nos antigos manicômios, né? Hoje não se chama mais assim, acho que nem existe mais. Cada vez menos estão colocando pessoas consideradas loucas dentro de um ambiente, mas ela entrou em um hospital psiquiátrico e começou a trabalhar. Em vez de eletrochoque, em vez de amarrar a pessoa, ela entregou argila, pincéis, telas, e a transformação naquele espaço em que ela atuou foi incrível. E no Museu do Inconsciente a gente consegue ver as peças de arte que as pessoas que estavam ali no hospital psiquiátrico de antes e depois, como a pessoa começou a tomar consciência, como ela acalmou os ânimos, e diferente do que o que parece, né? Quando a pessoa produz arte em uma situação assim, ela não se distancia da realidade, mas ela se aproxima. Tudo aquilo que é muito inconsciente, muito pesado, vai sendo elaborado através da expressão da arte,
e a gente consegue fazer com que ela se aproxime da realidade e de si mesmo e entenda quem ela é, o que ela está fazendo ali. E recomendo demais a arte terapia. E também para crianças. Até por isso, no Terapeuta Pro Kids, o meu curso de atendimento infantil, tem um módulo inteiro sobre interpretação dos desenhos. O que significa a cabeça muito grande, a mão muito pequena, a árvore, a casa, esses símbolos dentro de um contexto, eles têm um significado e como que a gente consegue entender o inconsciente da criança ou até do adulto, né? Não é muito diferente, ali através dessas expressões gráficas. Então, a arte terapia está em quarto lugar, porque ela é muito boa, porém, ela tem uma questão contemporânea que pode fazer com que se torne um pouco mais difícil os resultados rápidos, porque a arte terapia ela pode demorar mais tempo do que as pessoas esperam e muitas pessoas acabam desistindo. Às vezes a pessoa tem uma ansiedade tão urgente que a arte terapia sozinha não vai resolver. Então tudo isso a gente pode ir juntando. Conversar sobre o problema é importante, com cuidado. A arte terapia é importante, porém a gente pode somar ainda mais. Tenho tido resultados maravilhosos com as crianças na arte. Que maravilha! Maravilha, vamos lá. Agora, em terceiro lugar, descrever o que você está vendo para você... Não, pulei. Em terceiro lugar, essa daí eu já fui pro segundo. Em terceiro lugar, a gente tem escrever quando a ansiedade se manifesta. Então, ter um caderninho, né? Ou um bloco de notas do próprio celular, deixar ele ali, um bloco só para você anotar sobre a ansiedade. A ansiedade apareceu, aí a pessoa vai parar e pensar, nossa, senti ansiedade, preciso anotar. Aí ela vai anotar quais foram os sintomas físicos que ela sentiu, o que ela estava pensando, com quem ela estava, o que ela fez, o que ela ia fazer. Então, pensar ali tanto, né, um pouquinho do passado, um pouquinho do futuro, os pensamentos que ela teve e as manifestações físicas. Aí são várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente escreve sobre alguma coisa, a gente tira a atenção lá, né? Tira a energia da amígdala e coloca a atenção no córtex. Para a gente escrever, a gente precisa estar minimamente racional, à exceção, né, do Chico Xavier, que faz lá, que os espíritos doidos lá que estão lá incorporados, que faz ele escrever, né? Segundo dizem. Eu nunca estive em uma situação dessa para dizer o que realmente acontece. Quando a gente escreve senso comum, a nossa consciência é que está em ação. Então, a gente tira a atenção ali do controle do sistema límbico e coloca para o controle do córtex. E outra coisa que acontece é que a gente desenvolve a metaconsciência. Metacognição, a gente, sinônimos, a gente consegue perceber o que está acontecendo com a nossa mente. Eu costumo me referir à metaconsciência como um Big Brother interno, que é tipo uma camerinha que a gente instala aqui dentro e que fica observando os nossos pensamentos, as nossas emoções, o que a gente pensou, e fica ali meio que um superego, mas não um superego do mal, um superego que apenas está ali vigiando e observando para poder ajudar. Então, quando a gente escreve, a gente começa a perceber, e aí eu já me dei conta, já escrevi ali 5 vezes, que toda vez que o telefone toca, o meu coração acelera. Isso traz aquilo que é totalmente irracional para o racional. E aí eu vejo, nossa, não tem razão nenhuma para o meu coração acelerar. Eu já tive experiências onde o telefone tocou e veio coisa ruim, mas não acontece mais. E só da gente ter essa consciência, a coisa já começa a melhorar.
Então, o autoconhecimento, a retirada da energia do sistema límbico para o córtex acontecem aí, e a gente começa a prever, tipo, nossa, lá vem aquilo de novo, isso vai me deixar ansioso, deixa eu me cuidar aqui para que isso não aconteça. Porém, tá aí um problema, não basta a gente saber que o problema vai acontecer. A gente precisa também atribuir aí novos significados e precisa ter ferramentas para conseguir ter um controle maior da parada toda. Então, já tivemos aí dos top 5, a gente já teve 3. Conversar sobre o problema, arte terapia e escrever quando a ansiedade se manifestar. Em segundo lugar, está descrever o ambiente. Isso é uma técnica assim super neurociência e ele é excelente para retornar de crises de ansiedade e também para controlar a ansiedade do cotidiano. Se você tem algum paciente que sofre de crises de ansiedade, de síndrome do pânico, que realmente sofre muito com ansiedade, essa pessoa precisa saber essa técnica. E é muito simples. Ela vai descrever o ambiente que ela tá vendo. Então, tô vendo aqui na frente uma moça falando, ela tá de óculos, ela tem um cabelo claro, ela tá com uma roupa escura, atrás dela eu tô vendo que tem uns livros que estão empilhados assim, outros assim, lá em cima tem uma coruja. Ótimo. Só de eu fazer isso, o que eu fiz? Botei o meu córtex para funcionar, tirei a energia do sistema límbico, da amígdala, tirei o controle da amígdala e coloquei para a razão. Então, é excelente para crises de ansiedade e ansiedade do cotidiano. Então, tô ali preocupada, meu Deus, preciso cozinhar, preparar o lanche do filho, buscar o filho na escola e vai ter a reunião depois, e aí eu preciso ainda fechar uma venda, fazer um atendimento, começa a vir tudo aquilo, ok, estou vendo aqui uma batata, ela tem uma casca, e essa casca ela é meio assim, assim assado, e agora eu vou cortar, olha essa faca, ela é brilhante, pronto. Na hora a gente já acalma. Mas para somar a isso, que não resolve a causa da ansiedade, né? A gente consegue controlar, muitas vezes controlando, a gente consegue reduzir os efeitos da causa. Então, eu me sinto ansiosa toda vez que eu dirijo. Toda vez que eu dirijo, eu começo a descrever o ambiente, eu começo a me acostumar com aquilo, né? A dessensibilização sistemática, que é um processo que acontece com técnicas da TCC, da PNL, com algumas técnicas que eu ensino na formação Terapeuta Pro, ela é baseada nisso, da gente se expor, e aí a gente fica tão acostumado com aquilo que a gente perde o medo. Por exemplo, falar em público, gravar vídeos, enfim, tudo aquilo que a gente faz repetidamente, a gente começa a se acostumar e aquilo afeta menos. Porém, muitas vezes, a causa que gera aquilo pode passar de um lugar para o outro, porque muitas causas, elas querem ser resolvidas e não tapeadas. Por isso que remédio, muitas vezes não funciona, né? Tarja preta ali, antidepressivo, acaba não funcionando, porque as causas inconscientes, elas querem ser resolvidas e não abafadas. E agora, em primeiro lugar, depois eu vou falar da minha queridinha e na sequência a gente já tem a reprogramação ao vivo. Em primeiro lugar, peraí que a Dani perguntou qual é o mesmo nome dessa técnica. Descrever o que você está vendo, como eu coloquei aqui. E em primeiro lugar está o controle da respiração. O controle da respiração, ele deve ser reunido a todos os outros. Quando você está descrevendo aquilo que você está vendo, você, ao controlar a respiração, vai ajudar muito mais. Quando você está escrevendo, quando você está produzindo arte, terapia, quando você está conversando sobre um problema, se você tiver um controle maior da respiração, a coisa explode, a coisa realmente acontece. Porque os níveis de oxigênio e gás carbônico
no nosso organismo são os que regem a orquestra fisiológica e, por consequência, os nossos pensamentos. Então, o nível de cortisol, de adrenalina, de dopamina, eles podem ser aumentados ou diminuídos de acordo com a nossa respiração. É muito mágico o que a respiração pode fazer. Uma respiração curta e rápida vai bombear mais sangue e a gente vai ficar mais tenso. Uma respiração mais vagarosa, mais profunda, vai abaixar os níveis de cortisol e a gente vai se acalmar. Então, controlar a respiração ajuda a controlar todas as nossas emoções, porém também ainda não resolve uma possível causa. E agora eu vou falar sobre a minha queridinha, que é uma técnica que eu ensino na formação Terapeuta Pro. Inclusive, ontem eu fiz um vídeo sobre ela, está aqui do lado no meu perfil, que é o afastamento. Uma técnica que salvou o meu coração em muitas situações. Inclusive, eu até contei na última aula da formação Terapeuta Pro que a gente usou essa técnica. Eu trabalhava em uma escola quando a minha filha precisou fazer quimioterapia, e nessa escola, enquanto a minha filha estava internada, ela ficou uns 15 dias internada no hospital, e quando as aulas começaram, isso foi em janeiro, quando as aulas começaram, eu deixei tudo planejado e eu ia meio período, eu deveria ficar período integral, eu ia meio período, ficava ali com a turma e deixava a assistente cuidando de alimentação, do jogo, e deixava tudo planejadinho. E tava dando conta ali de tudo que eu podia, apesar de poder pegar um atestado e ficar de boa no hospital com a minha filha. Mas eu quis, até para me distrair ali, né, tirar um pouco a mente daquele problema, eu decidi trabalhar. No entanto, a coordenadora que estava ali na escola trabalhando comigo, ela ficava cobrando umas coisas assim surreais de idiota, tipo, o planejamento aqui você não preencheu, isso daqui, tipo, era meio que um copia e cola desnecessário, ficava enchendo o saco com umas coisas muito idiotas, e aquilo me deixou tão mal que eu decidi sair daquela escola. Acho que eu saí até no meio do ano. E aí fui para uma outra escola, dava aula de inglês aqui, fui dar aula de espanhol em uma escola bilíngue, foi até legal para minha filha, a oportunidade de estudar em escola bilíngue. E aí, nessa escola, eu tava dando aula de espanhol pela primeira vez, eu tinha feito a faculdade de letras, minha filha tava numa escola bilíngue, muito da hora, tava super feliz ali com os jogos, brincadeiras, tudo em espanhol, só que eu não parava de pensar na piriguete que tinha me atormentado. Eu acordava e pensava nela, falei, gente, não é possível que essa mulher tá me atormentando até hoje, né? Nem trabalho mais pra ela, acho que ela nem tá mais aqui no Brasil, e comecei a praticar o afastamento. Eu já atendia naquela época e comecei a fazer o afastamento, e foi, sim, salvação total. Comecei a me sentir muito melhor e desde então é a minha queridinha. Afastamento. O que a gente faz no afastamento? A gente reconhece qual que é o problema e a gente reconhece, a gente faz ali um processo de visualização, de afastamento, e esse reconhecimento, ele traz, e essa manipulação do problema, trazem uma sensação de controle da mente sobre o problema. E isso traz um alívio imediato. Todo mundo que passa pelo afastamento e que faz direitinho, fala no final, eu estou mais leve. Ou seja, ele realmente tira um peso que a pessoa está sentindo e a ansiedade diminui a níveis astronômicos. Então, vamos lá para a reprogramação ao vivo. Galera do YouTube, se inscreva no canal, acione o sininho se você ainda não fez isso e venha para o Instagram para aprender ainda mais como viver uma liberdade terapêutica que você sonha para os seus clientes.